noite estava envolta em nuvens pesadas e uma fina chuva começou a cair, traçando linhas tortuosas nas janelas da antiga mansão de Willow Creek. As paredes desgastadas da casa pareciam respirar, como se estivessem guardando segredos há longínquos tempos. Renata e Marcos, um jovem casal apaixonado, afastaram-se da agitação da cidade e decidiram passar o fim de semana ali, sem saber os horrores que os aguardavam. "Esse lugar é perfeito", exclamou Renata, enquanto explorava os cômodos cobertos de poeira. O charme rústico da mansão tinha seu apelo, mas um arrepio deslizava por sua espinha ao passar pela porta de um quarto fechado. A madeira rangeu sob seu toque e uma sensação inquietante fez com que ela hesitasse. Marcos percebeu a inquietude dela. "É só uma casa velha, amor. Vamos aproveitar", ele disse, tentando acalmá-la, embora uma dúvida pairasse sobre eles como sombras. Conforme a noite se aprofundava, o casal se reuniu junto à lareira crepitante. A luz dançava nas paredes, criando sombras que pareciam ganhar vida própria. De repente, um som inconfundível ressoou pelo corredor. Um sussurro, como se alguém estivesse tentando se comunicar. "Você ouviu isso?" Renata perguntou, os olhos arregalados. Marcos riu nervosamente, tentando ignorar o desconforto crescente que envolvia os dois, mas a atmosfera pesada dentro da casa os envolvia como uma teia. A chuva intensificava-se e os ventos uivavam pela mansão, como se fossem lamentos de almas perdidas. Renata decidiu ir ao banheiro, enquanto Marcos revisava suas mensagens no celular. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Então, de forma abrupta, a água da torneira começou a escorrer sozinha, formando um pequeno lago no chão de azulejos frios. Sentindo a água gelada em seus pés descalços, Renata se virou e viu seu reflexo na névoa do espelho. Entretanto, o que ela viu a fez congelar. Um rosto pálido e sem vida estava atrás dela. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém. As batidas de seu coração ecoavam dentro de sua mente. Algo estava muito errado naquela casa. Sem pensar, Renata saiu correndo e Marcos, alarmado, levantou-se. "O que aconteceu?" perguntou, percebendo a palidez em seu rosto. "Havia alguém lá, Marcos", ela gritou, mas ele apenas balançou a cabeça, tentando afastar a ideia de que era apenas uma ilusão provocada pelo nervosismo da noite. À medida que a noite avançava, tudo parecia se tornar mais surreal. O sussurro retornou, mais claro agora, com palavras indistintas, mas que soavam tão reais. "Saia." Renata se encolheu, puxando Marcos para o hall. "Precisamos ir embora daqui", ela insistiu, mas já era tarde. Um barulho ensurdecedor irrompeu do andar de cima, seguido de uma risada maníaca que fez ambos estremecerem. Marcos puxou Renata para perto dele. "Fique perto de mim", disse, sem saber se conseguiriam manter a calma. Eles se dirigiram para as escadas, cada
braço pesando como estranho medo que permeava a casa. O corredor estava imerso em uma escuridão quase palpável, e a sensação de que algo os observava aumentava a cada instante. Ao chegarem ao quarto de onde veio o barulho, viram a porta entreaberta. O interior absorvia a luz como um buraco negro. "Deixe-me ir primeiro", sussurrou Marcos, a coragem escassa. Ele empurrou a porta, revelando um quarto coberto de lona, onde retratos familiares empoeirados adornavam as paredes. Mas o que o surpreendeu foi uma mesa central, onde um diário velho estava aberto, com páginas amareladas. Um nome se destacou nas páginas: Elise, antiga dona da casa. À medida que Marcos começou a ler em voz alta, o sussurro ecoou novamente, agora alto e claro: "Elise não vai deixá-lo sair." O pânico tomou conta de Renata, e naquele instante, uma corrente de ar gelado atravessou o ambiente, fechando a porta com um estrondo. As luzes começaram a piscar freneticamente, e no escuro, sombras se contorciam, ganhando vida. Renata, exasperada, gritou: "O que você fez? Precisamos sair daqui." Mas antes que pudessem se mover, uma projeção distorcida da figura de Elise surgiu entre as sombras. Sua expressão era de profunda angústia, como se estivesse aprisionada entre os mundos. "Não há saída", ela gritou, e o chão tremeu sob seus pés. Marcos teve uma ideia e correu para a janela, quebrando o vidro com um golpe de punho. A luz da lua iluminou o quarto, mas ao invés de libertação, revelou horríveis segredos. Os retratos pareciam mover-se levemente, e Elise, agora mais próxima, estendeu a mão em um gesto torto, implorando para que eles não se tornassem mais um par de almas aprisionadas. "No meu diário, o feitiço", gritou ele. Desesperados, começaram a recitar as palavras que encontraram nas páginas amareladas. A atmosfera pulsava com uma nova energia, e a casa começou a tremer. Elise, em sua forma demoníaca, gritou, um eco ensurdecedor que fez as janelas estourarem e a casa parecer querer desmoronar. No último esforço, o casal gritou a palavra final e, em um flash ofuscante, as sombras foram absorvidas pela luz. Um silêncio profundo se seguiu. A luz da lua banhava o quarto agora vazio, como se nada tivesse ocorrido. Eles se entreolharam, o medo ainda pulsando em suas veias. "Conseguimos?" perguntou Renata, com lágrimas nos olhos. "Sim, eu acho que sim", respondeu Marcos, embora um pressentimento gelado auspiciasse que o que sobrou daquela noite ficaria marcado em suas memórias, uma cicatriz indelével. Renata virou-se em direção à porta, hesitando ao sentir uma presença ao seu lado. Ao olhar para Marcos, viu que ele estava paralisado, o olhar perdido. Marcos? O que ela não sabia era que, ao derrotar Elise, eles tinham feito um pacto. A liberdade deles havia sido comprada, mas algo em Marcos havia mudado. E enquanto os dois saíam lentamente da mansão, um sussurro repetido ecoou na mente de Renata. "Agora ela pertence a mim." A noite começava a acalmar, mas a casa estava viva. As paredes, agora silenciosas, pareciam sorrir.
como se soubessem que a história de Willow Creek continuaria, esperando pela próxima vítima arrumando em seus corredores assombrados.